Então, sabe o que eu queria falar? Eu queria falar sobre pensamentos privados. Porque são esses pensamentos que a gente não quer mostrar e daí a gente esquece de mostrar para o Espírito Santo. Porque a gente não quer confessar eles. Então é como se a gente estivesse colocando debaixo do tapete uma coisa que, para a gente dar um passo maior, vamos dizer assim, era só falar. Porque Pro Espírito Santo. Pro Pra Espírito qualquer Santo pessoa. ou para qualquer pessoa, porque nós não temos pensamentos privados. Sim. E daí eu estava lendo aqui, na parte da... Pode 3. Pode Pode 2. Pode 1. Sim. Então, olha que incrível o que diz o Curso em Milagres na iminência da salvação. Há uma distância que queres manter ao teu irmão, e esse espaço tu percebes como tempo, porque ainda acreditas que é exterior a ele. Então, eu vou me ferir se eu me abrir. Uhum. Se eu me abrir, sei lá, com a minha mãe, eu vou me ferir agora. Porque eu não me sinto totalmente, eu não me ponho vulnerável. Eu não conto histórias do passado porque eu não me vejo vulnerável. Porque quando eu estou vulnerável e confiante, eu sei que eu estou sendo protegida pelo Espírito Santo o tempo todo. Então, isso eu acho interessante. Há uma distância que queres manter em relação ao teu irmão. E quanto maior essa distância e quanto mais você se poupar, menos você vai colocar à tona coisas a serem perdoadas. Uhum. Então, eu tenho uma certa inveja do pessoal que roda a baiana, entendeu? Tipo, joga no ventilador, porque não tá se escondendo, tá falando tudo que tá entalado na garganta. Não que eu ache a violência da coisa legal, mas é uma pessoa que, tipo, eu vou levantar tudo, eu vou ver tudo. Seria legal ver da própria parte também, mas eu digo assim, se você não fala algum assunto porque você está se preservando, você está protegendo o seu ego. Você está protegendo o seu ego para que ele permaneça mais tempo aqui. Então você fica mais pesada. É leve quando você solta. É leve. Isso eu acho interessantíssimo. Uhum. Daí ele fala, há uma distância que queres manter em relação ao teu irmão e esse espaço tu percebes como tempo porque ainda acreditas que é exterior a ele. Isso faz com que a confiança, a fé, seja impossível. E não podes acreditar agora que a confiança resolveria todos os problemas. Mas resolveria. Uhum. Assim pensas que é mais seguro continuar sendo um tanto cuidadoso, velando um pouco pelos interesses que são percebidos como separados. Não vamos trazer tudo à tona. Imagine se venham falar isso. Imagine se isso vem à tona, né? Uhum. A partir dessa percepção, não podes conceber ganhar o que o perdão oferece agora. O intervalo que pensas que existe entre o dar e o receber da dádiva parece ser um intervalo no qual tu te sacrificas e sofres com a perda. Vês uma salvação eventual, não resultados imediatos. Eu não vou não vou trazer isso à tona, não vou trazer esse assunto à tona, porque não quero me revelar, porque eu tenho medo de me machucar, porque eu acredito que eu sou um ego, Sim. que eu sou esse ser. Imagine os outros saberem disso, imagine os outros saberem que eu tenho problemas com a minha mãe. Só você, sou Freud e todo mundo que leu sobre psicanálise desconfia um pouquinho. Que todo mundo tem problema com mãe, com pai, com namorado, com namorada, com filho. Todas as pessoas têm problemas. Não Sim. existe o relacionamento, é isso. É o crescimento. Dá um exemplo do que... Algum exemplo, alguma experiência que você teve de pensamentos privados para você passar para nós. Eu acho que o meu segundo casamento, eu não falava, por exemplo, de quanto tinha me abalado ter perdido um imóvel
por causa desse meu ex. Me abalava profundamente. E eu não falava isso, eu não trazia à tona, eu escondia isso. Porque eu queria ser forte, eu queria ter uma imagem de inabalável, que eu não tinha perdido nada, que o valor daquele imóvel valia pela filha que eu tenho. Mas eu não falava assim, pombas, não quero falar aquela palavra comprida com 3 palavras, mas era mais ou menos isso, tipo, minha Nossa Senhora, eu perdi como eu fui confiar nesse ser, porque é como que eu vou me perdoar depois de ter confiado numa pessoa que você é casada, né? Então, tipo, eu fiz uma escolha errada de ter essa pessoa, de ter escolhido essa pessoa. Eu acreditava que eu fiz uma escolha errada. E não existe escolhas erradas. Sim. E quando eu comecei a trazer isso à tona, eu comecei a olhar objetivamente, eu comecei a soltar aos poucos. E isso foi um perdão, como diria o Gary Renard, lento, a fogo brando. Porque eu aos poucos fui perdoando. Hoje, quando acontece alguma questão, eu já falo, aconteceu isso, me julguem, podem julgar. Porque o que acontece, quanto mais eu me abro, menos eu estou acreditando no outro, eu estou acreditando em Cristo no outro. Eu estou acreditando na proteção, eu estou tendo confiança e fé. Eu estou doída pelo fim de um relacionamento. Eu estou colocando isso, eu quero colocar isso. Porque você falou uma vez isso de um cara, que você falou assim, eu falei tanto quando eu cheguei no Brasil disso, até que chega, eu cansei. De falar disso. Eu cansei de falar disso. Na verdade eu tinha falado bastante sobre o término em si. Não aqui no Brasil, mas foi fora, porque eu tava fora. Mas daí até aqui, quando chegou aqui, eu fiquei, cara, tô cansada de falar isso, sabe? Já tava cansada. Já não dava mais. Porque você consegue, isso é uma confissão. E daí, claro, você tem a confissão de dizer fofoca. Sabe aquele meu ex-marido, Nádia? Aquele, ó, que é uma intenção. Mas a outra eu estou falando porque eu quero a luz de Cristo nisso. Eu tô falando com a minha companhia poderosa. Daí você vai dizer, como que você tá olhando isso? Quando que você vai perdoar isso? Vamos só explicar, né, tipo, o que seria uma companhia poderosa nos olhos do livro? Uma companhia poderosa são companhias que estão no mesmo caminho que você. Aí. São pares que conseguem olhar a unidade, que também têm vontade de perdoar. E não precisa ser exatamente do Curso de Milagres. Por exemplo, um dos meus pares era a Cris Von Hyde, que ela olhava as coisas e me lembrava que era uma ilusão. Então, todas as pessoas que te lembram que você está em Deus, você está no Nirvana já, e que você pode aceitar, são companhias poderosas. Obrigada. Que lindo! É isso. Sim, continuando. Não, e a Nádia é uma das minhas companhias poderosas, a Helenice e tal. E eu vejo assim, as companhias, quando você começa a revelar e começa a ver assim, cara, eu tô tão cansada de ter traumas dentro de mim, medos dentro de mim, que você vai começando, quando você começa a perdoar coisas pequenas, depois você vai trazendo coisas que você acha que são grandes, ou que você acha que são uma grande coisa, e no final não são. No final você olha assim, nossa, mas era só isso. Sim. Porque é só mais uma história. E eu vejo assim, por exemplo, o tempo que eu fiquei casada com esse segundo marido, eu fiquei porque eu acho que eu tinha vergonha de me separar de novo, porque eu já tinha me separado uma vez. Que coisa ridícula. Mas, e eu sofri poucos anos, mas, quer dizer, 7 anos de vida, né? Não sei quanto tempo que eu pensei, mas assim... No relacionamento você sofreu, você quer dizer? O relacionamento era paia. Eu sofria comigo mesma. Ah, tá. Tipo... Eu me amarrava a um relacionamento que não era bom, não devia ser bom pro meu esposo da época também. E eu fiquei porque eu achava, eu mesma, e engraçado que ninguém nunca falou isso pra mim, Regi, agora você não pode se separar, jamais. Eu não sou uma pessoa que veio de uma igreja, por exemplo, que dissesse assim, não se separe, case de véu e grinalda, coisa que inclusive eu nunca fiz, nunca ninguém me cobrou.
E tipo, minha família sempre achou digna o suficiente. Ninguém nunca disse assim, nossa, você tem que casar na igreja. Mesmo porque ninguém frequentava a igreja. Mas o que eu quero dizer, assim, não era uma coisa assim... O livre-arbítrio era colocado. Você vai fazer o que você quer fazer da sua vida e vai ser respeitado. E mesmo que existe... E eu achava que existia ressalvas. Mas as ressalvas são da nossa mente. Porque quando a gente está muito seguro do que a gente quer, para onde a gente vai, qual que é o propósito, e o propósito é perdoar e amar, e estar no caminho, daí não tem o que te abale. Daí, tipo, eu tenho que falar disso, eu tô com piolho. Ninguém fala que tá com piolho. Eu fiquei com cândida, estou com coceira lá. Né? Sim, sim. Todas essas coisinhas são só travinhas, grampinhos no ego. Aliás, piolho e mamilo são polêmicos, né? Piolho. Entre outras coisas também. São, várias coisas são polêmicas, hemorroidas. Eu ia falar isso, eu não vou falar. Ainda bem que você falou. E eu penso assim, quando você pensa assim, cara, o último podcast eu falei sobre menopausa. Eu demorei muitos podcasts pra falar. O último foi 9, foi 8. Sei lá. Não lembro. Pois não mas o último foi o 8º ou o 9º. E, tipo, qual é o problema, entendeu? Isso é igual antigamente o pessoal falava a primeira menstruação. Ou a primeira vez que você vai fazer sexo. Ou a pessoa fez sexo e casou. A pessoa casou de branco e já tinha transado. Sim. Tipo, entendeu? Deus, Cristo, não vê bosta nenhuma disso. Tipo, o que é? Eu tô te amando. Transou? Tô te amando. Não transou? Tô te amando. Sim. Tem piolho? Amo você. Não tem piolho? Amo você. Está com hemorroida? Amo você. Não está com hemorroida? Amo você. Entende? Só existe amor. Então, a gente não se abre. E daí a gente quer... Eu até anotei uma palavra. A reputação. A gente... Imagine se ele souber que eu estou falando dele, que ele foi grande pra mim, que o cacete é 4, entendeu? E daí a gente fica se prendendo no nada. No nada. Numa ilusão. No nada, numa ilusão. E daí isso fica... Então, é tipo, na sua cabeça, tomando espaço, um espaço que na verdade é o espaço que tem que ser tomado pelo amor. Pra ouvir a voz de Deus. Pra ouvir. A voz do silêncio tá lá. E a gente tá deixando de ouvir o amor porque a gente tá se segurando em imagens que não existem. Porque são imagens que não existem. São imagens dentro desse filme, dentro desse trecho, dessa vida, material que não existem. Porque a gente já tá fora. Espírito Santo, eu quero que você me lembre que eu não tô aqui. Me lembre que eu não estou aqui, que eu não me leve isso aqui a sério, que eu consiga largar isso e ser amor. Porque eu posso ser mais do que isso. Ser mais do que isso é deixar de ser o nosso corpo, deixar de ser o ego, deixar de ser... de acreditar que a gente é isso aqui. Sim. Né? E que a gente é uma extensão do divino. E a gente só consegue ser uma extensão do divino quando a gente consegue largar a mão, mesmo que seja aos poucos, porque não existe aos poucos, né? Não existe milagres maiores ou menores, nem lembro como que está escrito no começo do livro, mas não existem níveis de hierarquia, né? Hierarquia em milagres. Em milagres, são todos iguais, não existe um menor ou um maior. Então é muito interessante você dizer assim, eu vou poder falar que eu tô com piolho, mas não posso falar que eu tô com lúpus. Eu posso falar que eu tô com isso, mas não posso falar porque eu estou preservando a minha reputação. Para quem? Deus está falando, Jesus Cristo sentou do teu lado e você vai falar assim, não vou falar para Jesus Cristo que eu tô com piolho porque ele pode achar esquisito. Se o outro é Cristo para você, se eu vejo o outro como Cristo, eu posso falar de piolho, de pulgas, carrapatos e da louça que eu não lavei na hora do almoço. De tudo. Não tô afim de lavar louça. E quando a gente diz, não vou falar que eu tenho piolho, não sei o que, pode, qualquer coisa, né? É só uma metáfora aqui que a gente tá usando, porque
né, vamos dizer assim, eu não vou falar pra Jesus que eu não gosto de tal pessoa, que eu não quero falar mais com tal pessoa. Isso é um pensamento privado? Isso. E não existem pensamentos privados. E até não existem, exato. Vamos lá para a lição 19, que não há pensamentos privados. Tá, eu acho que poucas coisas eu grifo, né? Mas o amor é incapaz de quaisquer exceções. Fica a dica. Pera, me perdi. Que legal, o único grifado ali. É diferente, né? Os nossos livros. Sim. Mas são iguais porque são nossos pensamentos. Olha só, eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Porque os pensamentos de ataque são os privados, né? Sim. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Hoje estamos enfatizando mais uma vez o fato de que as mentes são unidas. Raramente essa ideia é totalmente bem recebida de início, já que parece trazer consigo um enorme senso de responsabilidade e pode até ser considerado como invasão de privacidade. São pensamentos privados. Como que você sabe o que eu estou pensando? Mas quanto mais aberto você é, a gente tem que chegar a um ponto que a gente fala tão claramente que você já sabe o que eu vou falar depois. Por que eu estou falando o que eu estou falando? Uhum. E isso é ser claro. Ser tão claro que o outro realmente está lendo a minha mente. Eu estou falando sobre isso e quando a gente chegar a um ponto que eu consigo... que as pessoas vão até mim para ler meus pensamentos. Eu estou falando, mas elas já sabem o que eu vou falar. Uhum. Porque elas estão abertas a receber. E eu não me importo com o que achem que eu vou falar, entendeu? Entendeu? Tenho medo de aranha, por exemplo. Sei lá. Sim. Não tenho medo de aranha. Mas enfim. Que bom. Que bom. Então, a gente não tem... Olha que legal. O minuto aproximado, ao considerar cada um, ele fala assim... Hoje estamos enfatizando mais uma vez o fato de que as mentes são unidas. Então, a minha mente e a sua são unidas. Sim. Então, quando eu falo da minha experiência de perder um apartamento, quando eu falo que acabou o meu relacionamento, você sabe que existe uma sensação ali. É ela que eu compartilho. Quando a gente conta histórias para o outro, através de histórias, saber o que eu estou falando, a gente quer se unir nesse ponto. Uhum. E a partir desse ponto a gente dá as mãozinhas e vai até Cristo, caminhando na alegria. Eu acho muito interessante quando a gente fala assim, não vamos falar sobre isso, que isso é invasão de privacidade. Ele fala aqui, olha, pode até ser considerado uma invasão de privacidade. E, na verdade, se você tem relacionamentos em que parece que você está pisando em ovos, você não está falando tudo. Ou, no caso, você não está agindo do jeito que você é, certo? Sim. E se você está... se você está pensando coisas, mas você não fala, você está se preservando. E você está preservando o outro. Lembrando que o outro só dá passos a mais com você em direção à luz, vamos dizer assim. Uhum. Se você se abre. Então isso no caso seria um tipo de manipulação também. Tudo que preserva o ego é uma forma de manipulação. Porque o ego quer controlar, o ego quer agradar, o ego quer manter você achando bom estar aqui na Terra. Sim. Uhum. E enquanto você não cansa do teu ego, por isso que o São Francisco de Assis fala, é morrendo que se vive para a vida eterna, porque ele está querendo que você seja realmente humilde. Seja tão humilde que você desconfie dos teus pensamentos. Seja tão humilde que você está preparada para falar qualquer coisa em qualquer lugar, porque você sabe que você está falando para Cristo e que sua vulnerabilidade e impecabilidade é garantida por Deus. Porque é garantida por Deus. E existe uma leveza. Falei porque eu estava falando para o Espírito Santo. Uhum. E daí o peso da vergonha e da culpa de falar pro outro, o outro não existe, porque o outro não existe. O outro não existe, você não existe para mim. Se eu tô vamos dizer, se eu tô me guardando de você,
É porque eu acredito que você tem um poder que não é o poder de Deus. Porque Deus tem o poder de me amar e me confortar. Quando a gente diz assim, que o outro não existe, também tem que lembrar que a gente não existe. Então, se a gente pensa, quando a gente fala que o outro não existe, não é que o outro não existe e eu existo, mas que eu também não existo, porque, na verdade, somos Cristo. Somos a energia crística. Sim, e daí quando o outro não existe, eu posso falar sobre qualquer assunto, porque eu estou sendo humilde. Eu também estou sabendo que eu não existo. Que esses pensamentos que me perturbam, não sou eu. Eu não sou esses pensamentos. E por isso eu posso entregá-los todos ao eu superior, todos ao Espírito Santo. Na verdade, hoje eu vejo que é ainda mais fácil do que perdoar, porque é uma forma de perdão, entregar e falar assim, assista os meus pensamentos, leve eles todos. Chega a emudecer na hora que você fala isso. O que é emudecer? Emudecer é ficar mudo, ou que você não ouve nada em tua mente. Tipo, às vezes eu penso assim, leve esse pensamento, daí, que pensamento que eu tava tendo? Não lembro mais. Isso é tão incrível, isso é treino, mas isso é tão incrível que vai gradativamente acontecendo. É demais isso. E isso eu acho muito legal, porque daí você chega num estado, e isso não acontece todo dia comigo, mas já passou por estados que eu passei num tempo meditativo, um tempo de ação, de você estar lá, vivendo, e você tá consegue estar tão conectada que todos os teus pensamentos durante aquele tempo, que você esteja, sei lá, andando de bicicleta, andando no parque ou trabalhando, você realmente consegue estar aberta para que Cristo esteja te vendo. Cristo veja, me acompanhe. Tem muito a ver com aquela frase, não eu, mas Cristo em mim. Que não meu ego, mas Cristo em mim, viva em mim. Que não eu, Regiana, que não eu, Nádia. Sim. Que não eu não tô pouco... E é interessante que diminuem as ambições. Diminui tanto as ambições. E você pensa, eu sou só isso. Eu sou só isso aqui. Não sou mais nada. Então, literalmente, eu quero ser serva do Senhor. Porque eu fui tão preservada, eu estava preservando tanto o meu ego, quer dizer, eu estava sendo tão arrogante, eu estou sabendo para onde eu vou. Não vou me abrir para consciência búdica, consciência crística. Não vou me abrir, porque eu sei para onde eu vou. Eu tenho que ir para lá, eu tenho que casar com tal pessoa, eu tenho que viajar para tal lugar. E é como eu falei para você, a gente já viajou. A gente já ficou com um monte de gente. E a gente não tá na paz do Senhor. A gente só tá na paz do Senhor quando a gente procura Ele. Isso é manifestação. Manifestação é você estar na alegria e na paz do Senhor. Sim. Isso é manifestar. Manifestar não é vou manifestar um carro. Uma viagem. Uma pessoa. Vou manifestar uma viagem, uma pessoa. Vou manifestar como vai ser o meu casamento. Isso é tão interessante que tem gente que pensa assim, eu vou com tal vestido no meu casamento. A pessoa não tem noivo, mas ela já sabe com que tipo de vestido. Ela já sabe que tipo de flores ela quer. Sim. Porque é aquilo que ela quer. Ou no caso, o que ela quer? Ela quer coisas que são baseadas no sistema do eco. Sim, e o cara também pode pensar assim, nossa, quando eu encontrar aquela uma... a uma da minha vida, a pessoa certa, que as outras todas são erradas. Quando eu encontrar a pessoa certa, eu vou me ajoelhar e oferecer um anel de diamantes. Eu vou, sei lá, oferecer meu cartão de crédito, qualquer coisa. É ridículo, mas é verdade, é assim que a coisa funciona. Sim, né? E porque também, além disso tudo, que a gente acredita que existe um. Se somos todos iguais, somos todos irmãos, como que a gente diz assim, não, esse aqui, Claudinho é muito melhor do que Bochecha, no caso. Claudinho sem Bochecha. Mas assim, Claudinho é muito melhor do que o Bochecha. Eu vou casar com Claudinho. Daí daqui a pouco eu conheço o Júlio na esquina e diz, nossa, Júlio é forte, Júlio é muito sensacional.
Júlio tem 5 centímetros de altura a mais do que Claudinho. E Claudinho agora tá sedentário e Júlio tá marombado. Então Júlio é bem melhor. Então a gente julga e a gente compara e só se lasca, né? Porque não existe isso. Quando a gente julga e compara, a gente não enxerga Cristo ali. Então quando eu vejo Claudinho e Bochecha, eu digo, o que eles estão trazendo para mim? Quando a gente julga e compara, nós estamos sendo arrogantes. Simplesmente. Né? Não estamos sendo humildes para aceitar que o outro é você em Cristo. Né? E o outro é você, exatamente como ele tá. Eu tava pensando como a gente, eu aqui em casa falo mal, por exemplo, do cheiro do trem da Alemanha ou da França. Cara, é terrível pra mim. E é uma coisa assim, cara, não perdoei. E é importante pra mim, porque a minha lembrança de como é ridículo mesmo. A minha lembrança de locomoção é, por que os caras não tomam banho e não usam desodorante? Mas que importância tem para um europeu tomar banho? A gente tá amarrada na nossa cultura, entendeu? Sim. E eu tô amarrada. Que no final isso é preconceito. que no final é uma armadilha de separação. É uma armadilha de separação. É uma enorme armadilha de separação. Sim. No caso, né, a gente fica preso em que a minha cultura é assim, que a cultura do outro é assado, né? E a gente sofre, porque a gente julga. Eu estou no meio dessas pessoas que não tomam banho. Ou eu também podia estar dizendo, eu estou no meio de pessoas ricas, porque elas ganham em euro, né? Eu podia estar, qualquer coisa que eu coloco... A gente podia falar assim... Ele fede, mas ele ganha em euro. Não, exato, tem aquela frase até que minha mãe lembrou pra mim. Nós é pobre, mas é limpinho. Adorei! Essa aí é... aquela atriz lá. Demais. Tem uma atriz que fala isso? Cara, sim, a gente tem que achar. Ela é a faxineira. Como é que é o nome dela? Silene? Acho que é Silene o nome dela. Não lembro. Mas isso é de antes. Mas, cara, o que faz com que a gente pense isso? E como que a gente fala isso? E daí, ao mesmo tempo, eu posso dizer, nossa, que horror falar mal do pessoal que, né? Regiana diz-se tão espiritualizada e fica sofrendo com o fedor do trem da Europa. Entendeu? Sim. Porque na verdade, o espiritualizada, eu estou reconhecendo que estou sendo horrorosa. E arrogante. E arrogante é pouco. Eu acho que também não faz diferença. Mas eu estou sendo separatista, porque eu estou me separando do outro. Sim. Né? Não estou em Cristo. Não estou em Cristo, né? E inclusive é aquela coisa, né? Você entra e diz, pelo amor de Deus, me ajude. Peguei o metrô errado, tive que trocar de vagão e coisas assim. E tudo isso é da mente da gente. A gente só sente assim. Não é um... Como que eu posso dizer? Não é um sonho feliz. Sonho feliz é quando você está no vale da sombra da morte e não teme mal algum, porque tu estás comigo. E eu que nem no vale da sombra da morte estou, e só por causa do cheiro de corpo das pessoas, tô julgando todo mundo. E aonde que eu ponho essas pessoas? Amarradas no limbo para sempre. Enquanto eu não perdoo elas, eu estou aqui. Eu não vou pro nirvana. Isso é amarração, isso é uma manipulação. Como você disse, eu estou manipulando o que eu sinto e sinto que é verdadeiro, e eu que me ponho aqui. Quer dizer, me lasco. Só quando eu vejo isso e falo assim, Senhor, me ajude a perdoar isso. Senhor, todas as vezes que eu sentir esse cheiro horroroso, eu quero perdoar. Eu quero me lembrar, eu descanso em Deus. Eu sou eles. Eu sou o CC do sovaco dessa pessoal. Eu sou, né? Você pode dizer, eu sou a mosca da bosta do cavalo do bandido que não aparece no filme. Não. Eu sou o cheiro do CC do europeu no vagão. A gente não é nada. Sim.
E o que é incrível que tem gatilhos, como o cheiro, que faz você se colocar, né? Pensar nisso. Ou tudo. Eu lembro, nossa, a gente passa por todos os lugares e todos os lugares existe xenofobia, né? Não sei se você já passou por isso. Todos os lugares. Eu nunca tive isso tão forte. Já aconteceu, mas assim, bem óbvio não aconteceu. Mas vejam quanto em mim eu carrego de outra diferente, ou outra inferior, ou outra não sei o que lá. Se eu não falo isso, eu tô me preservando. Eu tô tendo pensamentos privados. Aliás, eu agradeço esse momento para falar disso. Nunca pensei que eu fosse falar disso. Porque é ridículo. Mas se você não fala, você não traz à tona. E eu quero, o Espírito Santo leve esses pensamentos. Eu não quero ter esse pensamento. Sim. Como que eu posso ver aquele povo tão diferente? Olha, eu vou te contar uma coisa. Foi da última vez que a gente gravou, essa semana. E daí eu fui embora. Peguei meu caminho pro... Não foi. Quando eu tava vindo pra cá. Da última vez. Eu tenho que pegar alguns ônibus. Daí, então, o que aconteceu? Corri pro ônibus e o ligeirinho. E daí tinha um lugar lá atrás. Eu, cara, vou sentar, porque a jornada é longa. E daí tinha um moço de rua sentado ali, por isso que aquele lugar ele estava com espaço, né? Não estava ocupado. As pessoas que estavam do outro lado, sim, as pessoas que estavam do outro lado, elas viram eu assim. E ele lá, tipo, querendo dormir, né? Daí eu olhei pra ele, e daí eu fui e sentei. E não foi a primeira vez que aconteceu isso. Já aconteceu outras vezes. Eu acho que não aqui no Brasil, né? Lá em Londres também. Corajosa. Toda minha xenofobia. Sentei do lado, porque imagina, eu ia ver ele, daí eu ia ficar, cara, quer dizer que eu vou dar meia volta pra não sentar do lado dele? Não tem condições, né? Daí eu fiquei, bom, daí eu não sei se eu fiz, não aconteceu o que aconteceu, tá? Que era pra acontecer, então eu sentei ali. E eu acho que ele ficou assim, ele ficou incomodado que eu sentei do lado dele. Ele ficou? Eu acho que sim, porque daí ele fez mais assim, sabe? Daí eu fiquei, ai, tá tudo certo, Espírito Santo, né? Vamos... Vem pra nós agora. Falei assim, todo mundo que tá aqui sentado, né? Tipo, seja a nossa luz aqui. Cara, não tem diferença, sabe assim? Eu não pensei, tem mesmo. Ele sou eu e é isso, né? E aí... Tava lá então e, né, obviamente, numa parte do trajeto, eu mudei de lugar. Porque tava... Cara, pensei... Tá tudo certo mudar de lugar. Também não precisa ficar fazendo sacrifício, sabe assim? E daí, mudei de lugar. Parece que ele como é Relaxou. que é? Relaxou mais lá no lugar. Daí eu... Ai, tá tudo certo sempre. Tá tudo certo sempre. Eu acho isso... E não é massa isso? Você carregar o Espírito Santo com você no olhar de tudo e saber que todos são o Espírito Santo. Todos são Cristo. E se você tá julgando... Porque eu vejo assim... É fácil detectar quando a gente tá errada. É muito fácil. E normalmente quando são a gente coisas... tá em resistência. Porque eu vejo assim... quantas vezes eu passei por isso... E eu não falei, eu falava assim, meu, que horror. E daí, era uma coisa, como que eu posso dizer? A gente tem que tratar todas as pessoas bem, porque trate o próximo como a si mesmo, né? Mas eu estou tratando bem as outras pessoas só porque eu não falo nada no metrô, eu estou tratando bem, eu não tô amando elas. Porque o fedor é mais importante que o meu amor. O fedor me impede de eu ver o outro como Cristo. Agora não, agora eu já está no Espírito Santo. E eu consigo enxergar. E é interessante isso, porque a gente julga
E no momento que a gente julga, a gente se condena. Uhum. E o que acontece, voltando aos relacionamentos, é como eu tô julgando o outro, eu estou me julgando. Porque o outro é a gente. Não tem como fugir. Eu escolhi esse ex-marido. Eu escolhi. Eu. Uhum. E eu escolhi ele porque ele é meu caminho. Só eu de mão dada com meu inimigo chego, com o que eu achava que era meu inimigo, que eu chego no Nirvana. Sem ele eu não chego. Sim. Ou seja, o que aparentemente me perturba é o que eu teria que perdoar, o que eu tenho que pôr à luz do eu superior. E é isso exatamente o que me perturba que vai me levar à luz. Uhum. O outro vai te levar à luz ao despertar. O outro é o nosso salvador. A gente pensa que a gente tá num relacionamento pra ser feliz, pra ver filmes e passear no parque ou ir viajar em tal lugar. Mas o relacionamento em si é só pra o outro te trazer consciência do que você precisa fazer pra perdoar, pra acordar. O que você imagina que o outro deveria fazer, né? Porque, olha, sombras do passado. Perdoar é meramente lembrar apenas os pensamentos amorosos que deste no passado e aqueles que te foram dados. O quanto a pessoa que estava perto de você te amou. Todo o resto tem que ser esquecido. Todo o resto tem que ser esquecido. Sim. Então, na verdade, o perdão, ó, ele continua, o perdão é uma lembrança seletiva que não se baseia na própria seleção, pois as figuras feitas das sombras que querem se tornar imortais são inimigos da realidade. E ele faz um desejo pra gente, que estejas disposto a perdoar o Filho de Deus por aquilo que ele não fez. Uhum. Então, no caso, voltando lá pro seu ex-marido que pegou seu apartamento, né? Ele não fez. Ele não fez, as pessoas não fedem. Sim. Ninguém escondeu nenhuma verdade. Ninguém traiu. Isso não aconteceu porque isso é o que está no livro. Se eu não sou um corpo, o outro também não é um corpo. E ele, como marionete, não podia fazer nada disso. Então, é dessa história que eu preciso me libertar. As figuras das sombras são as testemunhas que trazes contigo para demonstrar que ele fez o que não fez, porque as trazes contigo, tu as ouvirás. Se eu lembro, você sabe o que ele me disse para fazer isso? Entende? Uhum. Se eu lembro, eu faço isso tão real que daí eu não saio dessa novela. É um dorama que eu carrego. Não é louco? É louco. Uhum. E eu acho, e por isso que assim, talvez o tema desse podcast seja fale, sente e fale. A verdadeira oração é colocar no altar do Espírito Santo todos esses lírios de perdão, falar essas abobrinhas de piolho ou do fedor ou etc, até você chegar num apartamento que realmente é possível perdoar tudo, é realmente possível. Uhum. E o que eu acho mais legal é que quanto mais você perdoa, mais você tem um incentivo, você realmente quer perdoar, porque você pensa, eu lembro do que eu sentia sobre aquilo e eu quero entregar. Uhum. Aqui também no final, rancores, quando a gente guarda rancores e mágoas, a gente tá fazendo um mal pra nós mesmos, né? Nós mesmos quem, né? É, exato. É o que a gente fala, no sentido, é o que mais nos amarra. Uhum, é a armadilha. É uma armadilha. E daí, essa terceira frase que eu peguei, terceiro parágrafo que eu me inspirei era: o instante santo e as leis de Deus. É impossível usar um relacionamento às custas de outro e não sofrer culpa. E é igualmente impossível condenar parte de um relacionamento e achar paz dentro de você. Então você está em relacionamento com alguém e você diz: ah, ele é um amor, mas ele deixa a toalha na cama. É impossível. Então, isso, tipo, ah, não, ele é um amor, mas sábado
ele não me acompanhou para ir no cinema. Ele é um amor, mas ele não quis a mesma comida que eu. Em vez, por que ele não escolheu pizza ao invés de comida japonesa? Ou por que ele não escolheu comida japonesa? Porque ele não tem a mesma vontade que eu, né? Então é isso. Sobre o ensinamento do Espírito Santo, todos os relacionamentos são vistos como compromissos totais e, apesar disso, não entram em conflito um com o outro de forma alguma. A fé perfeita em cada um deles, pela capacidade de cada um de satisfazer-te completamente, surge apenas da fé perfeita em ti mesmo. Então, eu só posso confiar totalmente no outro, nos meus sócios, nos meus ex, nos meus namorados, nos europeus que eu conheço, quando eu tenho fé em mim mesma. Eu sou capaz de eu vou tendo cada vez mais fé com esse exercício do perdão. Então, o exercício do perdão me leva a perdoar, e daí eu tenho fé de perdoar mais. E isso realmente é verdade, porque eu falei que eu comecei a estudar sobre perdão depois do meu primeiro casamento. E como ele em mim teve um impacto gigante, eu pensei, nossa, eu tenho que usar para tudo isso, porque ele vai limpando e vai deixando a vida mais leve. Então, tudo que eu consigo colocar sob a luz do Espírito Santo, sobre a luz do eu superior que está me guiando, é um peso a menos. E realmente é muito arrogante eu querer achar que se eu ficar com esse pensamento privado e não confessar, eu vou saber lidar com ele perfeitamente. Se até hoje eu lidei com vários pensamentos e não resolvi nem todos os meus relacionamentos, não resolvi. É tão arrogante que a gente tem guerras, por exemplo. Sim. Porque a gente não pensa assim, estou realmente alinhado com o Espírito Santo? Porque se tudo que tem nesse mundo é manifestação da minha mente, as guerras também são manifestação da minha mente. Exatamente. Só a interferência do eu superior que faz com que eu consiga perdoar elas. No caso, apagar elas. E é bom lembrar que Jesus, quando saiu, ele sabia que a história ia continuar. Mas ele quis dizer pra gente, ó, eu tô morrendo aqui na cruz, dizendo, a matéria não é importante, ó, o importante é o reino dos céus, não o reino da terra. Sim. Não a dualidade, a unidade que é importante. Muito bom, Regi. Acho que é isso mesmo. Cara, nem sei o que concluir, foi bastante coisa. Foi. Mas acho que o principal sobre pensamentos privados, a gente tem que fazer uma conclusão, que é a de ser você mesmo, a de falar as coisas, falar o que você pensa, falar o que você pensa, ser aberto e não tentar se preservar. Não tentar se preservar. Porque quanto mais você se preserva, ou quando eu digo, lembra outro dia eu falei assim, não queria que você colocasse esse vídeo porque eu não estou preparada ainda. Quanto mais eu não estou preparada ainda, menos eu estou confiando. Pode botar o vídeo. Mas eu digo assim, você entende? Não vou falar sobre isso porque eu não estou preparada. Não está preparada por quê? Você está escondendo o quê? De quem? Só existe o eu superior aqui. Você está acreditando no teu ego? Ou você está acreditando que o outro é mais importante que você? Que ele vai avaliar? Que quem, né? Tipo, a pessoa, os outros, o que eles fazem por você? Eu diria até aquela resposta do TikTok. A pessoa não paga nem teus boletos e você vai querer preservar ela do quê? Que importância tem mesmo na dualidade? E quanto mais aberto você é consigo e com os outros, mais você está conectado no pensamento do eu superior. Então, isso realmente, isso é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é sair trabalhando para ganhar um salário maior. Sair da zona de conforto é, ok, eu vou olhar isso, eu vou falar, eu vou experimentar, eu vou ser vulnerável. Porque eu sei que o meu lugar
como extensão, como filho de Deus, ele está ali guardado. Não existe o meu e o do meu inimigo, o meu e do meu amigo, o meu e do meu ex-namorado, o meu e dos caras que estão pegando o metrô na Europa. Pedidos. O meu e de todos os pedidos. Exato. Veja como são coisas... É impressionante quando você pensa assim, nossa, eu já perdoei um ex-marido, já perdoei 2 ex-maridos, já perdoei traição, já perdoei... E daí eu não perdoo o fedor. Será que eu não vou me iluminar por causa de fedor? Especialismos? Exatamente, especialismo. É ridículo. Mas quanto mais você vai escarafunchando dentro de você, mais você consegue se abrir. E é um caminho sem volta. Porque para que eu vou me preservar se eu sei que eu estou indo até o Senhor, que é eterno? Vou preservar a minha reputação. Que reputação? De ser um ser pecador, um ser que está errante, que todos nós somos, não tem um aqui santo. O caminho da santidade é levantar tudo, colocar a luz à escuridão. O que está escuro, o que magoa você? Sim. Valeu, Regi. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada a todos que estão assistindo. E sigam a gente nas redes sociais, aqui no YouTube, para mais vídeos. E mandem perguntas que a gente gosta de responder. Mandem perguntas, e-mails, se precisar. E até o próximo. Até. Tchau.